Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Oi pessoal, aqui quem fala é a Laura Oliveira, estou aqui para substituir o Fábio nesse dia 3 de maio, terça-feira. O nosso programa está sendo gravado, mas você pode ficar à vontade para participar, curtir, comentar, compartilhar aí a nossa entrevista. A gente está recebendo hoje aqui o Bruno Diniz e o José Dutra. Ambos são do DERAC Veterano e eles estão aqui para falar sobre o time não conseguir autorização para usar o estádio. Também estou aqui com o Vinícius Grilo para me ajudar nessa entrevista. E é isso, lembrando que o programa de hoje é gravado, mas você pode participar da forma que você quiser aí, comentando, curtindo e compartilhando da sua casa. Esse é mais um Telescópio. Vamos agora para os nossos apoiadores. Pessoal, estamos aqui com o Bruno Diniz, presidente do DERAC Veteranos, e o José Dutra, o ex-goleiro, para falar sobre o time não ter conseguido autorização para usar o estádio, né? Bruno, você que é o presidente do DERAC Veteranos, pode explicar o que está acontecendo, por que vocês não estão conseguindo essa autorização, desde quando isso vem acontecendo, como é que tá? Explica aí pra gente, por favor. Na pandemia, a gente foi pego de surpresa que o estádio já tinha sido passado a uma associação dos funcionários do DR. A gente, entrando em contato com o próprio DR, confirmou que existe um termo formal de uso e para essa associação, que ela se denomina, o nome fantasia dela é Deraquinho. Eles têm um projeto, a gente sempre compartilhou o campo. Eles usam o campo no sábado de manhã e a gente usa no sábado à tarde. E dentro disso, com a entrada da pandemia, a gente foi notificado que a gente estava impossibilitado de usar o estádio. Então, a partir disso, a gente está proibido de usar o estádio. Indo atrás, entrando em contato com essa associação não responde a gente fez ofícios a ela e ela não responde a gente. E dentro disso a gente ficou sabendo que ele ia criar um novo clube. Então o nosso DERAC Veteranos é um clube que existe desde 1970. A gente tem o nosso CNPJ logrado ali no estádio, que é o endereço da General Carneiro, desde 96, então temos mais de 20 anos de CNPJ ali naquele local. E simplesmente eles estão impedindo a gente de usar o estádio. Ele está criando um novo clube e jogando toda a história do DERAC Veteranos fora. Então a gente está sendo impedido por uma questão de ego dessa associação, porque a gente entrou com um pedido de compartilhamento do espaço e eles não querem ceder. Então ele é uma associação que surgiu há alguns anos atrás, e hoje eles querem ser dono do estádio e simplesmente a gente não tem contato nenhum com eles. Eles não respondem à solicitação da gente, eles não marcam reuniões com a gente. A gente está simplesmente impedido, não pode entrar mais no estádio. Então a gente quer esse esclarecimento, que eles venham explicar o porquê eles não podem fazer esse compartilhamento, o que impede eles de fazer. Nessa associação tem pessoas importantes, conhecidas na cidade, porque essas pessoas têm esse propósito de impedir o veterano de estar usando o estádio, de estar fazendo esse compartilhamento, como foi compartilhado dentro de todos esses anos. De muitos anos já que a gente estava lá no sábado à tarde e a gente está lá há muito mais tempo que essa associação. E a gente quer saber por que essa associação está fazendo isso, por que eles querem o estádio só para eles. É um estádio que é do Estado, pertence ao DR, então é de todo mundo, não é de uma pessoa, não é para uma pessoa usar. E isso vem acontecendo ao longo do tempo, vários anos, a gente mesmo chega num fim de ano, dizem, não pode ter, vocês não podem usar o campo no domingo. Não foi liberado para a própria prefeitura da cidade usar no domingo para o varziano. A prefeitura não conseguiu usar o estádio para o varziano
E essa associação usa para jogos festivos, para jogos de amigos, para fazer evento deles, ou no próprio ensaios do carnaval, ele usa para guardar fantasias e instrumentos do carnaval dele, então ele usa para fins próprios e dentro de um órgão do Estado. Então a gente quer o esclarecimento dessa associação, porque eu quero que essas pessoas que são da associação apareçam e falem o porquê disso. Por que está impedindo o veterano com toda a história que a gente tem, só de CNPJ a gente tem mais de 20 anos ali, então a gente quer esse esclarecimento deles, por que eles estão fazendo isso. Entendi. E judicialmente, vocês já viram que isso pode ser feito? Como o campo já está cedido pelo próprio DR, judicialmente a gente não tem por onde ir. Então, quem teria que fazer uma nova deliberação seria essa própria associação. Essa associação teria que deliberar sobre o compartilhamento do estádio. E só que o problema é que essa associação ela é gerida por um presidente que não conversa com a gente. E pelo que a gente percebe, as outras pessoas da associação são pessoas que simplesmente só assinam. São pessoas que nunca foram vistas dentro do estádio, pessoas que não têm o convívio de dentro do estádio, no próprio Deraquinho. São pessoas que não têm o convívio, você vai lá sábado de manhã, você sabe quem são as pessoas que estão lá. Então são pessoas que não têm o praxe de estarem lá. Eu peguei a ata com o nome de todos os responsáveis dessa associação e são pessoas que não têm o vínculo nenhum com o futebol da cidade, e nem com o próprio estádio, nunca tiveram com a própria escolinha de futebol. Então a gente vê que é uma associação que é totalmente, vamos dizer assim, falsa no papel, porque eles assinam o papel, mas não tem função nenhuma. Se você é diretor de uma associação, você tem como obrigação de estar dentro daquela associação, você tem suas responsabilidades. E a gente vê que essas pessoas não estão ali. E é uma associação dos funcionários do DR que o próprio tesoureiro não faz parte do DR. Então é uma coisa meio estranha. Você pega na associação, tá aqui, ó, o nome da associação é a Associação Desportiva e Recreativa dos Funcionários da 2ª Divisão Regional do DR. E você olha o tesoureiro da associação é uma pessoa de fora do DR. Então não faz muito sentido isso. Se é uma associação dos funcionários, teria que ser gerida por funcionários do DR. Então você já começa a ver que é uma associação que não segue as leis tudo certinho. Você puxa o CNPJ deles até 2019, estava inapto. Então está irregular. Você usar o espaço para fins próprios é irregularidade. Você usar funcionários do DR para tá fazendo manutenção no estádio, se o estádio já está cedido em termo formal, quem tem que fazer a manutenção seria essa associação. Como ela não existe, são esses funcionários do próprio DR que continuam fazendo manutenção. Então é o dinheiro do povo que continua sendo gasto lá. Então é uma associação que está totalmente errada e hoje está impedindo quem está tentando ser tudo certo. A gente levantou nosso CNPJ, começou a levantar nossa documentação, fez tudo certinho, foi por todo o caminho certo e hoje estamos sendo impedidos de usar o estádio que a gente está lá desde 1970. Entendi. E o Sr. José, vocês não procuraram assim, outro lugar para treinar, nada assim do tipo? Vocês podem procurar outro lugar ou tem que treinar lá? Como é que está essa questão? A história nossa é ali. Eu mesmo já comecei a jogar no Derac em 78. Já existia o veterano já de longa época. Já existia pessoas que tomavam conta. Para você jogar no veterano, você levava 3 meses treinando para daí eles liberarem você para jogar. Então tem uma grande história isso aí. O veterano não é que nós criamos um clube e entramos lá e queremos continuar lá. Não. Ali é a história do profissional do Derac. O veterano era composto por ex-jogadores. A prioridade ali era ex-jogadores, que hoje não está sendo respeitado nada disso. Não tem respeito nenhum com a história do clube. Eles estão jogando fora simplesmente para impedir que a gente continue lá. Inclusive, se você vê hoje, são pouquíssimos ex-jogadores, mas que jogou realmente no Derac. E essa história está sendo jogada fora tudo. Porque o veterano foi criado para absorver os ex-jogadores. Como foi parando, encerrando carreira, jogava ali.
E era um clube de amigo, era um clube de ex-jogadores. E eles estão jogando fora toda essa história. Por isso que não tem sentido procurar um outro lugar para jogar. O João já jogou lá, sabe disso. Não tem por que não estar ali. E ali é do clube. O clube é o Derac, é ali dentro. Tem que jogar ali. Entendi. Entendeu? Vinícius, quer fazer alguma pergunta para os nossos entrevistados? Sim. Na verdade, eu acho que a minha dúvida, até por ter feito parte, joguei lá durante alguns anos, e quem está em casa também deve estar se perguntando. Vocês estavam normalmente praticando da mesma sequência que sempre estiveram há anos, sempre aos sábados à tarde, treinando normal, até a entrada da pandemia, é isso? Até a entrada da pandemia. Aí nessa volta da pandemia, vocês foram apenas comunicados que não podiam continuar uma história de 20 anos, é isso? Fomos pegos de surpresa. Mas qual que é a motivação para isso? Não consigo entender. Não existe, não se fala. Se você hoje solicitar uma reunião com essa associação, eles sequer respondem. A gente já fez vários ofícios pedindo uma solicitação de reunião com essa associação e eles não respondem, porque a associação em si a gente vê que ela não existe, é uma pessoa. É uma pessoa que está por trás da associação, as outras pessoas só assinam e a gente está... Então, mas pelo visto que a gente tem acompanhado, é que os treinos vão retornar para a categoria veteranos aos sábados. Então eles só vão fazer uma coisa que vocês já faziam, é isso? Eles só querem assumir o controle. Então eles voltaram nesse sábado, esse último sábado eles acabaram voltando, abriram os portões, não tem nenhuma diretoria tomando conta, eles nomearam uma pessoa para tomar conta do treino, essa pessoa eles estão tomando conta do treino, mas eles continuam todos irregulares, o estádio continua sem alvará, eles não têm licença do bombeiro, eles interditaram um canto do estádio com uma fita para não passar para lá, porque o estádio, uma das coisas que a gente foi atrás do DR para a gente se regularizar foi para quê? Porque o estádio ali no canto do lado direito já foi retirado um pedaço da arquibancada e continua cedendo aquele canto. O campo já dava com um desnível de mais de 80 centímetros. E a gente queria resolver isso, a gente queria fazer uma obra ali para o próprio Veteranos, porque o Veteranos tinha a renda dele, para a gente estar recuperando o estádio para manter o estádio. Só que essa associação, eles não querem que melhore ali, porque eles têm medo de perder. Se melhorar o estádio, a conversa sempre por trás foi essa, se melhorar vai vir alguém, vai tentar montar o profissional de novo. Então eles deixam aquele pedaço deteriorado para não ter problema nenhum de virem tentar tomar o estádio deles. Então essa pessoa acaba fazendo essa parte. E continua sendo um risco para todo mundo. Nesse sábado voltou o treino das crianças, eles simplesmente encheram de terra o canto do campo e o muro de arrimo continua do mesmo jeito. Você passa ali hoje, você vê o muro com um dormente de trem, pedaços da arquibancada velha de metal está apoiado no muro para segurar o muro. Então eles querem tomar conta do estádio, mas não tomam. Eles voltaram nesse sábado e quem fez toda a manutenção do estádio foi os funcionários do DR. Então, se o estádio está cedido a essa associação, quem tem que fazer a manutenção, quem tem que cuidar é a associação, não os funcionários do DR. Ou sequer até eles estão usando material do próprio DR para fazer a manutenção. Então, tudo isso é contra a lei. E agora a gente não entende o porquê eles não querem nem deliberar. A gente percebe que é isso, que não existe essa associação. Ela é só no papel e uma pessoa que toma conta. Certo. Assim, não sei também se você pode falar, não sei, é que várias vezes durante a nossa conversa você falou ele, ou não sei o que, não sei o que. Eu quero entender, assim, quem está em casa também quer entender. O que está acontecendo, quem é ele, não sei se pode falar. Sim, é essa associação que eu tenho a ata aqui na minha mão. O presidente dela é Mário Antônio da Silva e o vice-presidente é o Mauro Rosa. Então o Mauro Rosa, uma pessoa super conhecida na cidade, um engenheiro do DR, e essa diretoria, só que você pega, o Mauro Rosa nunca participou, nem do próprio Deraquim, você nunca vê ele ali, ou você pega as próprias outras pessoas dessa associação, são pessoas que nunca tiveram ali no campo, pessoas que você chegar e pegar qualquer um deles e perguntar qual é a ação deles dentro do Deraquinho, eles não têm função nenhuma, eles só simplesmente assinaram o papel. Então quem manda em tudo hoje é Mário Antônio da Silva, que é o presidente dessa associação. E a gente
fez requerimentos pedindo reunião com essa associação direto ao Mário e não obteve resposta. A gente pediu uma reunião para a gente sentar e deliberar sobre o compartilhamento e não obteve resposta. Ele simplesmente não responde. Então agora eu estou em vias de... Agora eu tenho a ata na mão, vamos atrás das outras pessoas. São várias pessoas conhecidas na cidade. Você pega aqui o José Antônio Saad, uma pessoa super conhecida na cidade, assina esse papel, mas ninguém nunca viu ele dentro dessa associação. Então, se é uma associação, se ele é o conselheiro, ele tem que participar, o tesoureiro tem que participar. Ou o próprio Albertino Aparecido Costa, que é o conhecido jogador do Derac, que é o Manga trabalha na organização Bandeirantes. Quem criou o nosso estatuto é o Zé Carlos, dono da organização Bandeirantes, que infelizmente hoje não pode ajudar a gente. Então, a gente chegou a fazer uma homenagem em 2019, porque o nosso intuito era trazer os ex-jogadores profissionais para dentro do clube, era fazer homenagens. Então a gente tem lá, a gente fez um evento, a gente trouxe o time da Ponte Preta para cá, fez uma homenagem, deu uma homenagem ao Manga, e depois a gente foi pego de surpresa que ele fazia parte dessa associação que estava tomando o estádio do Veteranos. Então, a gente pede que essas pessoas venham agora que todo mundo sabe quem é, venham aqui em vocês, dê um esclarecimento, dê um porquê que eles estão tirando o veterano de lá. Que eles falem, tá aqui, qual é o motivo de tirar o veteranos de lá? Por que criar um novo time se já existe? Se o nosso CNPJ está aqui desde 1996? E uma coisa que eu tô meio sem entender, se vocês já estavam ativos em sábados, e o propósito é esse, por que a criação dessa nova associação? Ninguém entende. Parece que é ego. Ninguém entende. Se você já tem um projeto que ele funciona, qual a necessidade de uma criação de um projeto para ocupar o lugar de um projeto que já funciona? É assim, João, o Deraquinho foi criado pelo veterano, pelo Ico, tá? Quando ele era presidente. Que vocês tinham, que vocês era têm. O projeto que foi usado para eles. Aí quando o Amarildo foi presidente, o que acontece? Eles foram criar o Deraquinho. O Amarildo criou um Deraquinho, o Deraquinho fazia parte do veterano, dentro do CNPJ do veterano, sobre a concepção da diretoria do veterano. Aí o que aconteceu? Eles criaram um novo CNPJ, criaram uma outra diretoria para o Deraquinho. Então eles tiraram o Deraquinho do veterano, e aí, consequentemente, eles criaram essa associação. Por quê? Porque a diretoria é um jogo de ego. Na verdade é isso. O Derac, dentro do veterano, sempre teve alguns que se diziam proprietários do veterano. Eu mando, eu faço, eu aconteço. Tanto que o presidente foi colocado lá sem eleição, era por aclamação, por falar, eu vou pôr fulano de presidente. E aconteceu muito isso. Entendeu? Aconteceu muito isso. Então, quando essa atual diretoria participou da eleição, eles não gostaram. Por quê? Porque eles perderam o controle disso aí. Quando houve mudança no bar, eles não gostaram, porque o cara que tocava o bar era amigo deles, e aí foi tirado, porque não compensava para o veterano continuar pagando uma coisa que estava gerando custo e usando o dinheiro do sócio para pagar uma coisa que não existia. E eles não gostaram. Então o que acontece? Por que acabar com o veterano? Se acabando com o veterano, você acaba com a diretoria que está lá. E daí eles criam um novo sistema para eles mandar, para eles comandarem. Mas isso já é estranho, porque eles já foram atrás disso em 2018. Esse senhor Mário Antônio, ele já foi atrás de passar o estádio, mesmo antes de tudo, antes da pandemia. Então ele já tinha feito esse documento com o DR, mesmo ele estando lá dentro. Mesmo quem era presidente do Veteranos em 2018, 2019, era o Manga. Então, eles estavam ali dentro, mas ele já estava articulando ele ficar com o estádio só para eles. Porque se 2018 a gente não fazia parte da diretoria, nada, por que ele já passou em 2018 o estádio para eles?
Então qual é o motivo disso? Por que já fez antes isso? Então ele não pode falar, ah não, eles entraram, a gente tem medo que eles façam alguma coisa, a gente fez isso. Não, foi antes. Então toda a ação dele foi antes disso, antes da gente estar lá. Aí quando a gente entrou, a gente acabou descobrindo tudo. Então se a gente entrasse e eu fico quieto e não falo nada, abaixo a orelha para eles, não. Como a gente quis ir atrás de regularizar tudo, deixar tudo certinho, vem o medo. Quem está fazendo as coisas erradas tem medo. Então ele começou a usar, não, então eu já tenho o campo no meu nome, quem vai mandar sou eu. Mas dentro disso tem muita coisa errada. Então a gente quer o mais simples de tudo, a gente quer que eles, por quê? Por que eles fazem isso? A gente quer que chegue no DR. Por que o DR cedeu para uma associação sem nem passar pela gente? O DR cedeu a uma associação, a gente estando lá há mais de 20 anos. Entendi. Aproveitando aqui o gancho do Bruno, né? A gente da TVI quer deixar bem claro que quem quiser vir para dar suas explicações sobre isso, né? Os nomes mencionados podem ficar à vontade, né? Para dar também o lado de vocês aqui, né, nessa explicação, né? Para o pessoal aí de casa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que... vocês comentaram muito que é feito por interesse próprio. Vocês acham que isso não pode prejudicar, às vezes, o esporte itapetiningano? Por exemplo, o Bruno falou que ele estava jogando mais assim com os amigos, essas coisas, e vocês, como vocês já são um time mais profissional, né, podem jogar campeonatos, essas coisas, vocês acham que isso pode acabar prejudicando o esporte de Itapetininga, ainda mais o Derac, que é um time bem conhecido, né, aqui na cidade? Ele prejudica até porque ele não libera o estádio. A própria prefeitura já tentou usar o estádio diversas vezes para partes finais, pelo menos, do varziano, semifinal, final, que seria o lugar mais próprio para estar sendo os eventos, pela arquibancada, pelo local, pelo campo. A gente vem dentro todos esses anos, nunca as finais foram lá dentro, e a principal ideia da gente era abrir. Então isso também é uma coisa que, para esse presidente da associação, abrir ali não é. Então não é, aquilo ali tem que ser aberto, tem que ser mais usado. É dia de semana, passa a semana inteira à tarde ali parado. Você pode ir todos os dias lá, o campo está fechado. Então é um patrimônio, aquilo ali é do Estado. Aquilo ali foi um dinheiro do povo que construiu aquilo ali. Então aquilo ali tem que ser mais aberto, aquilo lá tem que ser mais usado. Então ele mantém as portas fechadas. Hoje ele tem um treino no sábado de manhã só. Por diversas vezes tentaram fazer um treino no dia de semana à tarde e nunca conseguiram, porque não é... Para você gerir futebol, tem que ter muito amor, você tem que estar ali todo o tempo. O João lida com o time de futebol a vida inteira, sabe o trabalho que é, você gasta do seu bolso para fazer tudo. Para a gente recuperar esse CNPJ, a gente gasta dinheiro do bolso da gente. Então, a gente vê que não a pessoa está com ego. A pessoa quer mandar num local e é um local que é do Estado. Então isso não pode existir. Isso eles têm que vir prestar conta, o DR tem que prestar conta por que está sendo feito isso. Eles não estão simplesmente tirando, não adianta nada ele vir aqui e falar hoje, não, a gente vai criar um novo Master Derac. Não existe. O CNPJ que tem mais de 20 anos é esse daqui, chama Derac Veteranos Itapetininga. Então é um clube de história. E até vários assim, campeonatos que vocês poderiam estar participando hoje, né? Não pode porque ele impede de usar o estádio. Mesmo antes a gente colocou o time no varziano, foi jogar os jogos. No dia que chegou para pedir para usar o estádio, a alegação dessa associação foi que aumentava o custo de água. Por isso que não poderia usar o estádio. Nossa. Então é uma alegação muito pequena, né? Se a gente pensar. Partindo da contrapartida, que essa é a fomentação do esporte, por outro lado, é muito pequeno isso aí. Né? E esse o maior prejuízo para o município, porque é o único local decente na cidade para você jogar. A gente que jogou bola, eles que jogam, se você vê, a cidade não tem um local apropriado, um campo decente para se jogar, porque infelizmente nunca se foi feito nada em Itapetininga em termos de campo de futebol. Uma arquibancada que receba uma quantidade de pessoas. Até pra gente, né, na questão de transmissão, o único lugar que oferece tudo, para tudo ali é excelente.
E ele simplesmente, por ego, ele fala, não vou deixar a prefeitura usar. Pode pedir para mim, mas eu não vou deixar. Quer dizer, virou um negócio que é um fanismo dele. O negócio é dele e ninguém vai usar. Durante esses 20 anos em questão que vocês estão falando da existência do Veteranos do DERAC, qual que foi a participação, o envolvimento do Mário lá com vocês? Só para a gente entender. Não tinha nenhuma até o falecido Mano ser presidente. Quando o Mano entrou de presidente, que montaram a chapa para o Mano ser presidente, que também não teve eleição, só foi por falar, o Mano vai ser o presidente, ele montou uma diretoria e colocou esse Mário na diretoria dele. Não é uma pessoa que é um atleta que joga, que ele faz nunca parte, jogou bola, ou nunca é fez treinador, nada. Ou nunca fez parte do esporte. Nem mesmo antes da pandemia, que o Deraquinho funcionava, ele nunca participou, mesmo sendo vice-presidente, ele nunca participou de nada do veterano. Ele ficava lá no sábado lá até meio-dia, 1h da tarde e ia embora. Entendeu? Então nós chegava na hora do treino do veterano, você nunca viu ele lá. Entendeu? Ele nunca fez parte, ele nunca jogou, ele nunca fez parte de nada. Ou o próprio Deraquinho. O Deraquinho tem uma pessoa contratada para ser um técnico e ele só fica ali. Então não é uma pessoa que você fala, não, é envolvida no futebol, que corre atrás, que luta, que faz alguma coisa. Não tem nada disso. É só o ego de ser eu sou eu que mando no negócio. É um projeto social que no papel tem um monte de coisa. Se você for ver lá no papel dele lá, se você perguntar para ele, tem dentista, não, fornece tem isso, dentista, fornece... Tem 1000 coisas. Não tem nada. Só que se infelizmente, se você perguntar para qualquer moleque lá, não tem nada. Se um moleque quebrar a perna lá, sabe Deus como é que vai ser. E para participar do time desse Deraquinho mesmo, tem que pagar a mensalidade? Não, é uma associação sem fins lucrativos. Até é um problema agora que eles reabriram criaram esse novo time e dentro disso eles não podem, vamos dizer, eles não criaram uma sociedade, eles não têm nada. A gente existia, a gente tem a nossa ata de registro, a gente tem uma sociedade criada, a gente tem data de eleição, tem todos os trâmites para ser eleição, tem todas as pessoas que fazem parte de uma diretoria. Então hoje esse time que foi criado não tem nada, simplesmente ele chegou lá, abriu o portão e falou, quem manda agora sou eu e quem vai usar essas determinadas pessoas. Então ficou essa bagunça agora, né? E vocês estavam falando, né, da dificuldade do esporte aqui mesmo, né, de fazer porque realmente amo. Vocês acham que durante a pandemia, que tudo, né, ficou parado, vocês acham que agora que está começando a voltar, vocês acham que vai ser mais fácil? Que agora o pessoal está um pouco animado por voltar ou ainda não? Então, agora a gente tá todo mundo com essa volta dos esportes, tá todo mundo animado com tá voltando. Voltou o campeonato varziano da cidade, tá tendo varziano na cidade. E se a gente pensar hoje, qual seria o melhor local para estar tendo os jogos do varziano? O estádio. E estádio porta fechada no varziano. Pode ser que agora, depois a gente falar, até isso ajude a reabrir, mas é impossível você acreditar que na cidade da Tapetininga está tendo um varziano, em campos que não tem arquibancada, não tem nada, e um estádio com arquibancada está com a porta fechada. Então, o principal campeonato da cidade está com a porta fechada. Vocês mesmos não podem ir lá transmitir um jogo. Então, é muito triste ver isso. E assim, Bruno, quanto a posição do DR, o que é esse dito? Qual é a postura? Recebe uma justificativa ou eles apenas transmitem a responsabilidade? É só a associação que responde? Como ele é um funcionário do DR e alguns funcionários do DR assinam nessa associação, todos os termos que a gente envia para o DR, teve alguns que não tiveram nem resposta, então a gente percebe que dá a impressão que nem chega no diretor do DR, as coisas que tem que chegar. E quando chegam, já chegam distorcida, porque como é uma pessoa que está lá dentro, já chega com uma história toda ao contrário. Por isso que a gente tem que vir aqui para expor para todo mundo, porque pode chegar uma história de um jeito que não é. Então os fatos são simples. A gente é um clube, a gente tem o nosso CNPJ há muito tempo e a gente vê que as coisas são totalmente distorcidas dentro do DR. O DR resposta para a gente em e-mail, o DR respondeu
que, como o estádio já está cedido a essa associação em termo de uso, cabe a essa associação deliberar sobre o compartilhamento. Só que em procura a gente não acha esse termo de uso em lugar nenhum. A gente não acha esse documento nenhum. Se existe um termo de uso, teria que ter um edital, teria que ter sair no diário oficial. Não existe, então isso está só de boca. Ninguém sabe se existe mesmo esse documento DR, não presta essa conta. Se existe esse termo formal de uso, cadê esse termo formal de uso? Cadê? Saiu no diário oficial? Se é um termo oficial do DR, teria que ter saído no diário oficial. Então não tem, não existe nada disso. Então dá a impressão que o DR também está com panos quentes na história. O DR está, é dele e ele que faça o que ele quiser. Então é um funcionário do DR que está fazendo o que ele quer com o estádio que é do governo. Então por isso que agora a gente está entrando direto em contato com o DR de São Paulo. Direto com o superintendente de São Paulo para conseguir chegar realmente a quem tem que chegar. Mostrar que a gente está ali há muitos anos e não é simples assim. O DR aqui de Itapetininga dá o estádio para uma pessoa e ela faz o que ela quer. Aquilo ali é do povo, aquilo ali não é para ter um dono. Aquilo ali é para mais gente usar. A gente ficou sabendo que times femininos tentaram usar o horário do estádio ali, também não conseguem. Então, essa determinada associação não deixa ninguém usar o estádio. A gente ainda tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Mas antes eu quero só chamar os nossos apoiadores rapidinho e a gente já volta. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Telescópio de volta aqui, gente. E agora eu já vou passar a bola pro Vinícius, né? Para continuar essa nossa conversa sobre o impedimento, né, do DERAC, do time dos veteranos, né, não conseguir usar o estádio. Quer perguntar alguma coisa, Vinícius? Sim, a questão que acho que todos nós, né, estamos pensando. Já que eles retornaram no sábado agora, e também existe uma liderança que é visível por parte de vocês, uma possível parceria, que vocês administrem juntos, formem uma diretoria onde possa, né, integrar vocês e eles, que criem, né, um grupo. Eu acredito que assim, vocês já têm uma história, com excelentes ideias. A gestão, o atual grupo que administra, também vai criar uma diretoria. Vocês topariam, não topariam, uma possível, né, uma possível chapa, digamos assim, para tocarem juntos? A gente chegou até, dentre os nossos diretores, a gente chegou a deliberar sobre isso, porque eles, até como eles voltaram nesse sábado, eles voltaram como Master, que Master é a parte dos 50 anos em diante. A gente pediu e tentou entrar em contato com eles, falar com eles, deliberar sobre isso. Então eles ficam com o Master, a gente continua com o nosso veteranos.
O nosso é Veteranos do DERAC, esse é o nosso nome. E o Master é uma categoria de idade mais superior, mas a gente não obteve resposta. A gente já tentou deliberar sobre isso e não... É o que eu falo para você, a gente pede uma reunião para essa associação, a gente está fazendo aqui publicamente. A gente quer uma associação, está aqui, ó, se eu não me engano, são 10 ou 12 pessoas nessa associação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, são 12 pessoas que fazem parte dessa associação. A gente quer uma reunião com essas 12 pessoas. A gente quer uma reunião com essa associação. Então a gente está fazendo publicamente. A gente quer uma reunião com essa associação. E até agora a gente tentou e a gente não conseguiu uma reunião com essa associação. A gente quer deliberar com eles, entender o porquê que eles estão fazendo isso. Então a gente está fazendo isso publicamente para ver se essa associação atende a gente agora. Muitas pessoas conhecidas na cidade que estão simplesmente se escondendo e não fazem essa parte. Qual é o motivo? Por que impedir um clube de história na cidade e está fazendo isso que eles estão fazendo agora? Uma forma de resolver, acho que seria fácil. Sim. Se eles não deixassem, então que se desse um outro horário para vocês. Vocês topariam isso também ou não? A utilização, quem sabe, numa quarta-feira, num domingo cedo, pelo menos vocês continuariam com o trabalho, continuariam com essa história e ele não atrapalharia o uso deles. Então acho que atenderia todo mundo. Vocês topariam isso também ou não? O que a gente quer é isso, a gente quer o nosso espaço de volta, independente do horário. A gente quer o nosso espaço de volta. O veterano só existe esse veterano que está aqui nesse papel, que foi criado pelo Zé Carlos Bandeirantes, que é uma pessoa que jogou no DERAC, foi presidente do DERAC, uma pessoa conhecida, histórica na cidade, que criou essa ata aqui, foi criada por esse senhor, que infelizmente hoje não pode ajudar a gente, mas isso daqui tem que ser respeitado. Isso daqui não foi... Você pega isso daqui, ó, o brasão, ó, é DR Atlético Clube, filiado à Federação Paulista de Futebol, Departamento de Veteranos. Então, ó, isso daqui é uma coisa que foi feita e isso daqui tem história. Então a gente quer que eles respeitem isso daqui. Isso daqui não foi simplesmente, eu criei um time agora e tá aqui, ó, o nome do responsável. Então quem criou isso daqui, ó, José Carlos de Oliveira, José Carlos da Bandeirantes, muito conhecido na cidade. Então a gente quer que respeite isso daqui, ó, veteranos do Departamento de Estrada de Rodagem Atlético Clube DERAC. Essa é a ata de fundação do DERAC. Então isso daqui tem que ser respeitado, isso daqui tem que ter história. Então a gente quer que essa associação respeite isso, devolva o nosso horário, deixe a gente voltar ao nosso projeto. A gente nunca mexeu com o projeto deles. A gente nunca falou, a gente até ofereceu, a gente consegue patrocínios para vocês. O nome DERAC é um nome muito forte. A gente fez eventos lá, fez jogos, nós fizemos um jogo festivo lá, arrecadamos 500 quilos de alimentos para a instituição de caridade. Então, a gente pede isso, que essa associação venha agora e preste conta disso, que venha e marque uma reunião com a gente, para a gente sentar e conversar. É um estádio que não cabe só a gente, cabe mais gente, cabe um time feminino, cabe uma outra associação. É um estádio que cabe muito mais gente ali dentro. Espaço tem para fazer outras modalidades, inclusive. Para tudo. E hoje que o futebol feminino está muito em alta, a gente sabe que existe uma negativa em cima de um clube. Então o clube tentou usar o estádio, foi negado. Então a gente quer isso, que aquilo ali seja aberto para todo mundo. Entendi. Então eu quero que eles respeitem isso daqui. Isso daqui não é simplesmente, agora eu tenho um clube como eles estão fazendo. Agora existe um treino de tal dia ali. Isso não é um clube, simplesmente abrindo os portões. O que existe, o DERAC que existe é esse daqui. E faz quanto tempo que vocês já participam do time do Veteranos? Eu cresci ali dentro porque a família, a vida inteira estava ali dentro. Então a gente que cresceu ali dentro, você vê isso acabar. A gente já viu fases ali dentro que chegou a parar o time. Por má organização, por acontecer algumas coisas mal geridas ali dentro, então já chegou a parar o time, não foi de uma vez. E eu entrei nisso já num dia que isso estava acontecendo. O projeto estava sendo mal organizado e as pessoas começaram a sair. A partir desse momento a gente trouxe todo mundo de volta. E é o que eu falei, a gente fez uma homenagem a esse senhor que está hoje tirando a gente de lá de dentro. Então a gente estava fazendo evento para os ex-atletas, trazendo os ex-profissionais
para dentro do clube. E esse é o objetivo do clube, era esse. O objetivo do clube é isso, é a história. Os ex-jogadores. Essa ata é de 96, mas o time existe desde 1970. Desde então 1970. É muitos anos. Você conviveu com o Nelsinho, com o Ponce, com tantos ex-atletas que tem nome na cidade. A gente tem até ainda, acho que umas fotos, né, Johnny, se puder passar, por favor, do time. Então, para provar que realmente já existe faz tempo, né? Não, toda a vida. Eu joguei bola lá no Derac de 78 a 85, no profissional. Depois, quando eu parei de jogar profissional, fui jogar no veterano, que era natural, todo mundo fazia isso. Todo ex-jogador que é daqui da cidade ou que morava aqui na cidade, era o caminho natural, é você ir para o veterano. E com quantos anos mais ou menos parava de jogar no profissional para ir para o veterano? Não, eu ainda parei cedo, mas tem cara que para com 40 anos, 38, mas tem vários jogadores, a gente conviveu, o João conviveu muito com jogador dentro do Derac. Que tem cara que jogou em outros times, tem história. Então o negócio ali é histórico e simplesmente estão acabando com a história do Derac, que é a única coisa que restou. Se você pegar hoje do Derac, você vai em qualquer cidade da região, você fala o nome Derac, todo mundo respeita. E aqui dentro de Itapetininga não estão respeitando. E qual que é a posição, a postura de outros ex-atletas e daquele pessoal da antiga que participava lá contra esse assunto polêmico, né, que a gente está passando? Hoje praticamente é só o Manga dos ex-atletas que tem envolvimento. Que está com a e o Gui associação. Também. E o Gui também. Porque existia uma grande galerinha que treinava ali. Tinha, mas o pessoal, os ex-atletas mesmo se afastaram, muitos se afastou. Pela própria então, organização que tinha ali, muitos atletas acabaram se afastando. Então é isso que a gente estava fazendo, trazendo eles de volta para casa. Então a gente começou um projeto dentro disso, de trazer, de homenagear. Um dos problemas que a gente teve com essa associação foi a partir do momento que tem um cômodo vazio, a gente queria criar um museu ali. Então eu arrecadei, eu tenho fotos, eu tenho camisas antigas que a gente acabou arrecadando. Teve um senhor que mandou de Itapeva para mim camisa antiga do veterano. Então a gente montou para quê? Para a gente montar o museu, para ter história. Não, o que vem pra gente é o quê? Não pode. Não pode. Era isso que acontecia. A partir disso que a gente começou a ir atrás. Aí que descobrimos que o estádio já estava na mão dessa associação. Então, que foi feito já na surdina e ninguém sabia. Aí a gente foi pego de surpresa. Aí a pandemia entrou, acabou ajudando esse outro lado. Daí a gente foi obrigado pela pandemia a estar parando. E agora os atletas do veteranos, muitos acabaram até indo treinar nesse sábado, porque eles falam, não é o veterano, mas não é o veterano está aqui no papel. Não, mas é um master, é um novo time. Mas não é, muita gente não voltou por causa disso, porque hoje não existe. Simplesmente chegou, voltou um treino, não existe uma associação, não existe uma diretoria, não existe uma regra. Aqui você tem toda uma regra a seguir. Você tem toda uma ata a ser seguida. Hoje não, hoje simplesmente soltaram lá e joga lá quem quiser, desorganizado. Aqui não, aqui você tem um regimento para cumprir. Tem uma determinada idade para jogar, você tem que cumprir determinadas regras. E hoje não, hoje Deus dará. Ficou livre na verdade, mesmo que pós-pandemia agora, o pessoal está doido para jogar futebol. Então, onde eles encontrarem um espaço, eles vão procurar para estarem jogando. Então, não é difícil. Você abrir o portão daquele estádio, vai encher de gente para treinar. Mas manter a história viva, não adianta nada. Pode-se criar um novo time. Não vai ser o Derac Veteranos. Não vai ser mais a história. E a história se a gente deixar isso daqui, a história vai acabar. Se a gente não respeitar o que está aqui, a história vai acabar. Isso daqui é história. Isso daqui foi criado por um presidente do profissional do Derac. Então a gente quer isso, que isso daqui seja respeitado. Vamos ver agora se o Johnny conseguiu pegar as fotos. Caso não, a gente já passa para os nossos próximos assuntos. Mas assim, vamos supor que... Oi? Não está aparecendo a foto aqui não. Vamos ver se a gente consegue.
Mas enfim, enquanto o Johnny está ali resolvendo esse problema, vamos supor que se vocês consigam a liberação para usar o estádio novamente, quais são os planos de vocês? Vocês vão manter o veterano? Vão tentar, por exemplo, você falou de um time feminino, né? Vão tentar algum novo outro projeto? Vão voltar a treinar, participar de campeonato? Como é que vai ser? O veterano, ele hoje na própria ata de fundação, a gente até na nossa ata, a gente é obrigado a fazer parte de projeto social, isso está descrito aqui dentro. Então a gente já tinha iniciado um projeto social lá dentro. Se a gente hoje comandasse o estádio estaria totalmente aberto, porque teria que ser mais usado. O varziano, que já começou há mais de um mês, teria que estar tendo lá dentro, e não está. A gente sabe que, ou no mínimo, partes finais, que é a parte que todo mundo vai assistir, que dá um público, semifinal, final, tem que ser ali dentro. Por que não? Por que não liberava um time feminino? Existem tantos times femininos na cidade que hoje basicamente ficam mais no futebol de salão porque não tem campo. Não tem um clube que faça um trabalho de futebol de campo exatamente nisso, ou que ceda um espaço para isso. Então a gente quer que o estádio seja usado, o Veteranos quer que o estádio seja usado, não que fique preso a uma pessoa só. Entendi. Será que a gente consegue as fotos agora? Vamos ver. Para mostrar a história ali, ó. 1968, né? Acho que é o time profissional do Derac. Esse daí era o time profissional, não era o veterano ainda, né? Não. Tá ali na foto Beto, Macalé, Ney, Miro, Lourenço, Mindo, Gibe e Ajato. Daí o Saudades dos apelidos, não. Que saudades dos apelidos, não. Hoje em dia não tem mais Lote, isso, né? Então. Vermelho, Lote, Costinha, vermelho. Jabur, Simplício e Ferrielo. Eu não entendo muito de futebol. Tem aí também o livro, né? Derac para sempre. Para mostrar que realmente o time é muito importante para a cidade, né? Esse aí é o veterano. Esse daí já é os veteranos, né? Vocês reconhecem alguém da foto? O goleiro é o Evair, o diretor que está em pé é o Flávio. Aí o Ponce, o terceiro, o Ponce, o Paulinho. O Neizão, acho que é o Macalé do Lago. O Duca, o seu Miguel Ortiz. Vários ex-atletas profissionais. Bastante gente conhecida, né? Tudo. E eles ainda participam dos veteranos. Então, e você vê no fundo ali, ó, a arquibancada cheia de gente para assistir o jogo do Veteranos. Isso daí é no estádio? Isso é no estádio. Ah, sim. Isso é no estádio. Esse daí também Soco é do time, esquerdo, né? Mano, falecido Mano, e o Valtinho da Câmara. Legal. Muitas bonitas fotos. Falando nos nomes, hoje em dia não tem muito mais isso de nome, né? Não. É mais apelido... assim, sobrenome, nome ou sobrenome mesmo, apelido já ficou pra trás, né? Hoje nem tem João Grilo mais. Nem Não tem. Uns poucos. Você dá uma criança de buiú, você sai dali preso já. Acabou. Vai chamar de grilo hoje. E vocês dois tinham algum apelido, usavam o nome mesmo quando jogavam? Como que era? O meu era sempre Marquinho, sempre chamaram de Marquinho. E o senhor era goleiro? Era goleiro. Entendi. E hoje carrega, todo mundo fala, Marcão do Derac. Marcão do... Agora Então, virou fica sobrenome. conhecido, O Derac né? vira o sobrenome da pessoa. É. O nome Derac, para quem corre atrás daquilo ali, acaba virando um sobrenome da pessoa na cidade. Então é muito injusto hoje ver isso acabar. Então por isso que a gente está lutando para a gente não deixar que isso acabe. Porque daqui a 10 anos não vai mais existir um Marcão do Derac, não vai mais ter alguém que carregue o nome de Derac. Então você roda todas as cidades, você vai para Guarani e São Miguel, todo mundo conhece conhece o Marcão do Derac, vira o sobrenome da pessoa. Então, e daqui a uns anos, se for o que está acontecendo hoje, daqui a uns anos não vai existir mais isso. Então é muito triste ver isso. Entendi. E vocês acham que tem perigo do time acabar? Ou vocês estão lutando com todas as forças para que isso não aconteça? Ou vocês acham que vai chegar uma hora que vocês vão falar... A ideia é que não acabe, que a gente consiga mudar a mentalidade para que não acabe, para que a história não se perca.
Mas vocês já passaram por a luta em si nunca vai parar, porque tem muitas pessoas que amam isso. A gente coloca no Facebook do DERAC ali, é o volume de pessoas que comenta, que gosta, que acha isso que está acontecendo uma coisa muito ruim, é muito grande. O povo de Itapetininga gosta muito, tem muita pessoa. Eu recebo mensagem de um senhor que está no Japão, que adora o DERAC. Então, no Facebook a gente vê uma manifestação muito alta em cima do que é isso. Por mais que hoje tenham voltado um time lá treinar, todo mundo sabe que não é o DERAC que está ali, não é o DERAC Veteranos que está ali. É uma nova associação, é um novo time. Eles podem colocar o nome que eles quiserem, eles podem tentar colocar o mesmo nome que nunca vai funcionar. Não vai ser o DERAC Veteranos que está ali. Se não tiver a pessoa que corre atrás daquilo, que mantém a história viva, é só um time, vai ser só mais um time que joga futebol. Vai ser mais isso, vai ser só isso. Não tem aquela história mais do DERAC Veteranos. Entendi. Tem mais alguma pergunta, Vinícius? Na verdade era só, né, pelo que foi visto aqui hoje, pela fala apaixonada dos dois pelos DERAC, é que eles necessitam apenas de um respaldo, de uma notícia, que apenas, né, respondam esse encarecido pedido de uma reunião. É isso que eles estão querendo, né? Eles querem respostas. Se tem um porquê, ouvir o porquê, e não que seja tratado dessa forma. Quem sempre votou, quem sempre fez, que deixe ser esquecido isso aí no tempo, né? Porque eu acho que assim, às vezes é melhor você ouvir uma negativa do que você ser ignorado, você não ser atendido. Então acho que o pedido de vocês é esse, né, Marcão? Realmente o pedido de vocês é esse, né? Saber o porquê que não. E outra, por pessoas que já fizeram parte do veterano, que estão lá hoje junto com o Mário, que fizeram parte do veterano. Por que está se criando uma outra situação que não a continuidade do veterano? Por que se não se respeita a eleição que teve, a diretoria que tem lá hoje, o estatuto do DERAC? Por que não se respeita? Por que quer se criar uma outra coisa a partir do quê? Para que isso? Sendo que já tem uma instituição constituída lá dentro, que está lá jogando lá desde 1970. Por que não se tem essa resposta? Não é uma associação que você fala para eles, fala, me apresente isso daqui. Vocês amam futebol, vocês querem falar, vocês estão fazendo isso pelo DERAC, pelo futebol, pelo nome DERAC. Não, me apresente isso daqui. Fala, vocês estão lutando em cima do quê? Em cima de base de alguma coisa. Então não, eles não estão lutando em cima disso daqui, desse nome que está aqui. Eles estão simplesmente levando a Deus dará. Eu quero que seja assim agora. Então venham aqui, esclareçam por quê. Fala, por que a gente não respeita isso daqui por causa disso? Dê esse esclarecimento. Sentem e falem, a gente quer essa diretoria. Já que existe uma diretoria, se apresentem. Então vamos sentar, vamos fazer uma reunião. Faz uma reunião pública. Vamos fazer uma reunião para todo mundo ver. Vocês dão suas explicações por que essa associação agora tem esse motivo por causa disso. Assim, nós temos também que, pela TV, nós temos que ser imparciais, né? Sim. Seria legal se o pessoal viesse... Tá aberto aí o convite pro pessoal também falar o lado deles, né? A gente sempre preza aqui na TVI para escutar os dois lados, né? Fica então aqui aberto o convite para quem quiser vir falar aqui, dar o seu lado aí da nova associação que está acontecendo, né? E por falar em futebol, a gente quer saber como é que andam os preparativos para a Copa TVI, Vinícius. Sim, para todos, né, os amantes, apaixonados por futebol, como temos dois hoje aqui, fica a boa notícia. A Copa TVI vai voltar nesse ano de 2022, após 2 anos, né, de não realização. O nosso campeonato vai estar de volta. Já iniciamos, né, os preparativos. Já estamos também em negociação com a prefeitura para reabrirmos a possibilidade de uma parceria. Estamos, né, quando digo estamos, a equipe organizadora do campeonato e a TV está bem confiante nessa nova parceria com a prefeitura para a realização do evento. Lembrando que a Copa TVI é a maior competição de base do estado de São Paulo. Na última edição tivemos a incrível marca de 262 equipes. E esperamos, né, que obter o mesmo sucesso nesse ano. Ainda não posso trazer maiores informações, não posso dar maiores detalhes do evento, porém,
que a partir do dia 1º de junho as inscrições estarão abertas. Categorias sub-8, 10, 12, 14, 16, 18, feminino e principal. Então é aí, né, pessoal? Fica aí o nosso aviso aí para quem é fomentador aqui do esporte de Itapetininga, que ajude, né, tanto o clube do DERAC Veteranos, né, para que possa usar o estádio. Também sobre a Copa TVI já fica aqui o nosso lembrete. Eu quero agradecer o Bruno e o José por virem aqui hoje, por darem as suas explicações sobre o que está acontecendo com o clube, né, com veteranos, e deixar aqui um espaço para vocês, se quiserem fazer alguma última colocação. Estão mais tranquilos? Agradecer vocês pelo espaço, pela oportunidade, que é muito importante todo mundo ficar sabendo o que realmente está acontecendo lá. E o principal é isso, que agora, através de vocês, cheguem a essas pessoas que fazem parte dessa associação dos funcionários do DR e que elas venham prestar conta, se dar esclarecimento por que estão fazendo isso. Não é simplesmente, acabou e acabou, não é assim a história. É um clube de muita história, de muitos anos, e eles têm que prestar conta. Então, é só agradecer vocês pelo espaço de estar fazendo essa cobrança agora aqui e que eles agora venham e entrem em contato com vocês para esclarecer essa história para todo mundo ficar sabendo o que realmente está acontecendo. José, o senhor tem alguma colocação? Só agradecer mesmo vocês, porque é muito difícil aqui em Itapetininga você conseguir um espaço para poder discutir as coisas. É muito bom, muito obrigado. De nada. Vinícius, tem mais alguma colocação, alguma pergunta para os nossos convidados? Não, na verdade, só em reiterar que o nosso papel aqui na TV é de ser imparcial. Sim. Ouvimos e fizemos diversas perguntas relacionadas à atual situação e o ponto de vista do Marcos e do Bruno. Fica também agora, né, o nosso convite para que vocês venham até aqui e expliquem o lado de vocês. Porque de repente tem uma explicação cabível ou tem algum porquê que acabam nos passando e explicando. Como eu falei, fica de repente também a sugestão de união dessa parceria, fica também a sugestão de ceder um espaço para o Veteranos DERAC em um outro horário alternativo. Ou seja, o esporte é grande e não pode ficar na mão de poucas pessoas. Eu acredito que quanto mais vivo o esporte estiver em nossa cidade, será mais aproveitado e trará novas pessoas. Então, repito, fica o convite para virem até aqui e passar ao lado de vocês de tudo isso que está acontecendo. É verdade, o nosso trabalho aqui na TVI é ouvir os dois lados. E com isso a gente encerra o programa Telescópio de hoje. Lembrando que você pode ficar à vontade para curtir, comentar e compartilhar a nossa entrevista. E quero agradecer a vocês, muito obrigada. Eu estive aqui substituindo o Fábio hoje, que ele teve um problema de saúde. Mas muito obrigada para quem participou hoje. Pode ficar ligadinho que amanhã tem mais Telescópio. É isso, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.